Em horário nobre, propaganda enganosa produzida com o dinheiro dos pagadores de impostos, veiculada às expensas de emissoras de rádio e TV. Cadeia nacional para todo mundo ouvir as lorotas de sempre e as novas. Foi na cara dura mesmo. Sem vergonha nenhuma, sem nem mesmo um constrangimento pontual, um piscar de olhos mais acelerado, um espasmo facial discreto, nada. E o próprio pronunciamento oficial de Lula foi justificado por aliados com uma mentira. Ele preferiu gravar o vídeo, não quis se comprometer porque centrais sindicais convocaram 2 atos simultâneos, um em São Paulo e outro em São Bernardo do Campo. Por isso, Lula resolveu não ir a nenhum. Claro, não teve nada a ver com o fracasso do ato do ano passado, com patrocínio milionário da Lei Rouanet, shows musicais, sorteios de brindes no enorme estacionamento do estádio do Corinthians, que ficou ainda maior com a presença de meia dúzia de gatos pingados e a ausência do Brasil de verdade. Quem não é masoquista, nem cúmplice de mentiroso, nem mentiroso também, assistiu ao pronunciamento de quase 5 minutos, tendo embrulhos no estômago. Lula jura que a economia brasileira está voando. Claro que ele não citou dados divulgados nos últimos dias, como a taxa de desemprego no primeiro trimestre deste ano, que subiu para 7%. No último trimestre de 2024, o indicador estava em 6,2%. Também omitiu que o número de vagas de trabalho abertas em março ficou em pouco mais de 70 mil, bem abaixo da expectativa de economistas que participaram de uma pesquisa da Reuters. Eles esperavam a criação líquida de 200 mil vagas. Lula também não citou o relatório publicado pelo Banco Central na última quarta-feira, apontando que as estatais federais, estaduais e municipais registraram um déficit de 1,270 bilhões no primeiro trimestre deste ano, o segundo maior da história. Só ficou atrás do resultado negativo do primeiro trimestre de 2024, quando as estatais registraram um déficit de 1,510 bilhões. Se por um descuido imperdoável da turma do marqueteiro Sidônio Palmeira, Lula tivesse falado do rombo das estatais, que a ministra da Gestão, Esther Dweck, já ensinou a jornalistas que não é rombo, o petista teria botado a culpa nos governadores e prefeitos. Mesmo que a verdade seja inescapável, quem puxou o saldo negativo foram as empresas administradas pela turma do Lula. As empresas municipais tiveram lucro de pouco mais de R$1 bilhão. As estaduais registraram déficit de 556 milhões e as federais, prejuízo de 1,750 bilhão. Pelo menos a inflação está sob controle. Não, isso Lula não disse. Até mentira tem limite. A inflação está acima do teto da meta. E, com o discursinho do petista em defesa do fim da jornada de trabalho 6x1, novos aumentos de preços estão sendo garantidos. Sobre a roubalheira contra aposentados e pensionistas, Lula disse que o governo dele desmontou o esquema. Ora, de 2022, último ano do governo Bolsonaro, para 2023, os descontos indevidos aumentaram 84%. De 2023 para 2024, o aumento foi de 273%. Lula também não falou, claro, que o ministro da Previdência, Carlos Lupe, foi alertado sobre os desvios e nada fez. Atas das reuniões do Conselho Nacional de Previdência Social mostram que Lupe foi alertado sobre o aumento de descontos não autorizados em aposentadorias e pensões em junho de 2023, mas levou 10 meses para tomar alguma providência. Ele já admitiu que sabia fazia muito tempo dos desvios, mas que não tinha ideia do volume roubado pelos sindicatos e pelas associações. Então, esperou 2 anos para ser surpreendido e ficar furioso com os corruptos. É, com certeza, junto com Lula, uma das almas mais honestas deste país. No pronunciamento sobre o Dia do Trabalhador, que virou também Dia da Trabalhadora, Lula não falou de seu irmão mais velho, José Ferreira da Silva, o Frei Chico, que é vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, uma das entidades investigadas pela roubalheira no INSS. O tal Sindinapi, em 2022, último ano do governo Bolsonaro, tirou de beneficiários do Instituto 88 milhões de reais. Em 2023, primeiro ano do terceiro mandato de Lula, foram 149 milhões.
E no ano passado, 154 milhões. Imaginem se um irmão de Jair Bolsonaro estivesse na situação do Frei de Araque, que nem acredita em Deus. Seria um escândalo. Só que Lula parece sempre destinado a ser perdoado pelos incautos, pelos supremos. É o comunista típico, sempre abraçado a mentiras, propagando um mundo irreal em cadeia nacional o tempo inteiro. E assim, todos os dias são feitos de falsidades. Todo dia, 1º de maio, pode virar 1º de abril.